O nome de nenhum ministro para o seu governo. Após o presidente eleito divulgar alguns nomes da equipe de transição, os indicados chamam a atenção como possíveis nomes para os ministérios. Vamos conhecer o perfil dos economistas que integram a equipe na reportagem de Caroline Meira. A pacificação dos poderes é desafio para 2023, depois do resultado da eleição presidencial. O cientista político Rubens Figueiredo avalia que o Brasil precisa de um governo de união de forças. Você tem um país dividido, né? Metade dos eleitores que votaram contra o presidente Lula, e essa metade que votou contra é uma metade que rejeita, e essa rejeição é muito parecido com ódio, é uma rejeição muito intensa. Então a gente tem um período para que se jogue água, né, na fervura, para que a gente tenha uma tranquilidade aí nesse processo de transição. E ao ir para o segundo turno e vencer com alguma dificuldade, né, a diferença foi a menor da história das eleições presidenciais, ele propôs à sociedade um governo mais inclusivo, um governo com a participação de outras forças que não só o PT. Rubens Figueiredo acrescenta que o novo mandato de Lula não pode privilegiar o PT, mas a coalizão partidária. Sobre a PEC da transição, Rubens Figueiredo acha que o projeto vai passar com facilidade pelo Congresso Nacional. Você vai ter que ter em algum momento aí um aumento da carga fiscal para fazer frente a essa necessidade de aumento de gastos. Hoje, por exemplo, um dos jornais aqui de São Paulo mostrou que o presidente Lula fez nada menos 104 promessas, né, na campanha, entre elas esse auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, que é de R$600, cria uma necessidade desse ajuste de gastos que eu não vejo que vá passar com muita dificuldade no Congresso, até porque o Centrão deve vir com o presidente Lula, assim como sempre foi e vai com o presidente em exercício. Rubens Figueiredo destaca que Lula caminha ao centro para a montagem do governo. Sobre Jair Bolsonaro, o cientista político acredita que ele deverá continuar usando o capital eleitoral nos próximos 4 anos. A gente volta com o Diogo Schelp para comentar justamente sobre essa transição. Queria que você comentasse como é que você vê essa transição, Diogo. Um governo que, de acordo com essa entrevista que a gente observou, essa matéria, é um governo mais inclusivo, são 24 mulheres, 31 homens. Como que você vê que será essa transição a partir de agora? Pois é, Paula, de fato o novo governo vai ter um desafio aí de pacificação, mas não vejo isso como uma tarefa fácil. Quando se fala em pacificação, se fala justamente da realidade que a gente viu durante essa campanha, uma realidade muito polarizada, e não uma polarização ideológica em que um grupo defendia ideias, projetos de governo e o outro grupo projetos diferentes, mas uma polarização afetiva, ou seja, uma polarização baseada no afeto, né, na parte emocional que os apoiadores tinham em relação a cada um dos seus candidatos preferidos, ou em torno da rejeição ao outro candidato, que é muito forte. Então a gente vê essas manifestações todas que estão ocorrendo agora, por exemplo, em relação ao governo que vai chegar, o governo Lula, e essas manifestações devem continuar. Então o novo governo terá dificuldade, terá o desafio de conseguir unificar o país e pacificar até mesmo as ruas. E para fazer isso precisa ouvir o Congresso. Não dá para ser como em governos anteriores, em que se passava o rolo compressor, porque até a base de apoio do governo Lula não será a base dos partidos aliados, não será muito forte. Terá que atrair o Centrão para si, terá que atrair outros partidos que não se coloquem aí claramente como oposição de cara. Então, para começar, eu vejo esse como o maior desafio, que é realmente conseguir uma coalizão no Congresso, que não seja uma coalizão muito frágil, que desmanche como um castelo de cartas. Diogo Schelp continua com a gente. E o